Olá, meninos e meninas do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos então agora para uma aula de revisão do conteúdo, né? Preparei uma revisão, na verdade, né, para vocês, com algumas dicas, né? Alguns temas que foram importantes, né? Eu sei que está sendo a primeira vez, né, que vocês estão tendo que fazer provas em casa, né, por meio do computador, né, mas nós temos que levar, né, levar a sério, como se a gente estivesse realmente tendo uma prova presencial lá na escola, né, nós temos que ter, na verdade, uma seriedade, como se a gente estivesse realmente lá na prova, né? Fazendo a prova, desculpa, na escola. Não podemos enganar a nós mesmos, né? Temos que colocar aquilo que realmente aprendemos, né? Aquilo que nós realmente aprendemos em sala de aula. Não adianta eu pegar a apostila lá na hora de realizar a prova e consultar. Isso seria, na verdade, né, gente, uma desonestidade, né? Temos que fazer a prova sem consulta. Então, meus amores, para isso eu fiz, né, uma revisão aqui para a gente conversar sobre o capítulo, né? Sobre o capítulo da apostila em que nós vamos fazer a revisão, nós teremos a prova em cima desse capítulo, né? E depois, meus amores, na aula ao vivo, quero que vocês tragam também as dúvidas de vocês, tá bom? Podem tirar dúvida, temos que sair, né, daqui hoje com conhecimento, né? Não adianta nada nos enganarmos, né, na verdade. Então, o que tem que fazer, né? Como se a gente estivesse realmente lá na escola, onde tem o professor que está de olho em vocês, não é mesmo? E eu quero que vocês coloquem na prova, né, o que realmente vocês aprenderam comigo, por meio dos estudos de vocês em casa, né, de acordo com o tema estudado. E se for necessário, vocês também podem, né, gente, tá vendo os vídeos novamente. Peguem a apostila, façam resumo, peguem lá os vídeos, dá uma olhadinha, né? O que eu quero é que vocês façam essa avaliação, essa prova, essa atividade avaliativa, né? Com toda a dedicação, com toda seriedade, não é verdade? Olha só que luxo fazer uma prova em casa, hein, gente? Podendo até escutar uma música, sentado, né, na cadeira, na mesa do nosso quarto. É uma experiência única, né? E aproveite que provavelmente, né, se Deus quiser, será a última, né? A primeira e a última. Se Deus quiser, a nossa próxima prova será então lá na escola. Então, meus amores, o que nós vimos durante esse capítulo, né, da história da dança, né, do corpo em movimento? Nós vimos o surgimento da dança primitiva, vimos a dança da antiguidade clássica, vimos a dança medieval, vimos também o balé clássico e também o balé romântico. Lembra, Tia Ana Paula? Coloco para vocês, tem mais aqui também, nas aulas, lembra que eu coloco até um vídeo para vocês? Depois a gente tem a dança moderna e também a gente tem a dança contemporânea, tá? Depois, na nossa aula ao vivo, eu trago um pouquinho mais para vocês de resumo sobre a dança moderna e a dança contemporânea, tá? Para não ficar muito tempo aqui e vocês acabarem meio que esquecendo, né? Então, pessoal, a gente sabe que a dança, ela é desde, né, da época, desde o início da humanidade, na verdade, né, onde lá na época da idade da arte rupestre, não é pré-história, desculpa, desde a pré-história, as pessoas se comunicavam a partir de gestos e movimentos, né? Já falamos sobre isso, não esqueçam. Na antiguidade clássica, nós vimos que a dança
era em honra ao deus Osíris, né? Vimos isso. E que eles eles dançavam para encenar a morte do nascimento da divindade egípcia, né? Que tem a ver com a festa da fertilidade, né? Da questão do cultivo do alimento, né? Olha lá, relacionando o renascimento do Deus com a semente que brotava no solo. Então eles iam dançando, meio que interpretando a forma, né? De estar semeando, de estar cuidando de uma colheita. Lá na Grécia, isso no Egito, tá? Na Antiguidade Clássica ainda, na Grécia, também considerado ritos religiosos, eram feitos, né? Essas danças eram realizadas na época das colheitas de uvas, né? Das uvas, e era celebrado ao deus Dionísio. Na Grécia, ao deus Osíris. No Egito, desculpa, ao deus Osíris. Na Grécia, ao deus Dionísio, né? Que é o deus da fartura, da noite, da festa, né? E era realizado com dança, canto e a representação da vida e da morte, né? Da divindade, que é o Dionísio. Regado com muita bebida, muita música, muito vinho, tá bom? Depois, na Idade Média, a dança ela passa a se tornar um pouco polêmica, né? A Igreja Católica ela queria banir a dança, né? Ela queria banir, na verdade, todos os hábitos das pessoas que tivessem culturas pagãs, né? Que tivessem referência a outros deuses, que não seja o nosso Deus que nós acreditamos, né? E eles também acreditavam que a dança ela era associava, né? Ela era associada a pensamentos que, segundo ela, eram obscenos. Depois, no Renascimento, que é na Itália, né? A dança já começa a ter mudança, a igreja já havia perdido parte do seu poder, né? E os mestres de dança, nessa época, que eram considerados até meros artistas itinerantes, na Idade Média, agora eles passam a ganhar prestígio e também respeito. Surgiram na Itália, né, os primeiros tratados da dança, no século XV. Lá também surge o balé clássico e também, nesse mesmo período, também tem o início da cultura do balé na França, tá? E lá nós vimos também o rei Luís XIV, né, que é considerado o rei Sol, né? Lembra das vestimentas dele? Ele, um bailarino, né, que praticava, adorava dança, adorava o balé, e ele praticava a dança desde muito pequeno, desde criança. Depois nós vimos o principal mestre de danças, né, o Pierre Beauchamp, que foi o criador das posições do balé que são utilizadas até hoje. Já falamos sobre isso também, inclusive. E aí depois, meus amores, já no século XVIII, surgem as bailarinas. Até então eram apenas homens. Por quê? Por conta das roupas das mulheres serem roupas muito pesadas, né? Desajeitadas. Então, só no século XVIII que elas surgem, que elas começam a aparecer no balé, tá bom? No século XIX surge o balé romântico, que eu já mostrei para vocês vídeo também, com temas baseados em fantasia, fadas, fenômenos da natureza. Já no século XX, nós temos grandes transformações. E também o balé não convencional, como o bailarino Nijinsky, né? Ele, um bailarino muito polêmico para a época, causou grandes polêmicas, grandes manifestações, assim, se podendo dizer. Ele, então, introduz movimentos incomuns para a época, e de pés e contrações do corpo. Ele acaba até sendo, nas apresentações dele, gente, que tinha como o Igor Stravinsky, que é um compositor de música muito conhecido, muito famoso,
com as músicas dele, e ele encenava, às vezes acabava ficando até desnudo, né? Ficava nu, e nessas apresentações dele acabava tendo até polícia, tá bom? Foi muito polêmico, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso na nossa aula ao vivo. É isso, meus amores. Eu trouxe um pouco da revisão daquilo que nós vimos. Eu vou continuar depois na nossa aula ao vivo falando um pouco sobre a dança moderna e também da dança contemporânea, para a gente fechar a nossa revisão e vocês fecharem a nossa atividade avaliativa com chave de ouro. Tenho certeza que vocês vão arrasar. Fiz aqui, lembrei vocês as coisas mais importantes, mas não tem como. Vocês têm que rever esse capítulo, tá bom? Tem que fazer a leitura, ok, meus amores? A gente vai conversar daqui a pouco mais um pouquinho sobre isso. Um beijo, fica com Deus.